Espiritismo. O livro do mês é Renovando Atitudes, de Francisco dos Santos, do Espírito Santo Neto, Hamed. Hamed é o Espírito. Isso. Contigo mesmo, com o nosso companheiro, amigo, Robert. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Geisa. Boa noite, Sônia. Boa noite, Robert. Olha, esse tema, como todos que eu acabo recebendo aqui, me leva a profunda reflexão, porque me faz questionar determinados posicionamentos com relação às pessoas no meu convívio, principalmente aquelas das minhas relações mais íntimas, né? Filho, né? Irmãos. Porque ele fala, primeiramente, com relação ao nosso compromisso individual frente àquele que nós assumimos lá antes de reencarnar, que era o compromisso de se auto-melhorar. Nós todos, quando viemos à Terra, nós temos o compromisso de progredir. Fora isso, a gente continua ainda em processo de estudo, adaptação, né, acolhimento, ainda do plano espiritual, até se preparar para esse momento da reencarnação. Mas quando nós estamos aqui, esse é o nosso objetivo primordial da nossa encarnação. E é isso que Hamed nos alerta, que muitas vezes a gente passa a viver a vida do outro e deixa de viver a nossa vida, deixa de focar em si, aquilo que realmente te remete ao seu progresso. Então ele fala em todos os parágrafos, veja qual é o seu dever íntimo que está gravado na sua consciência. E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque nós como médiuns, nós muitas vezes trazemos para nós as dores do outro. E a gente quer ajudar na mediúnica, quer ajudar no atendimento espiritual, quer procurar auxiliar de alguma forma para trazer um conforto. Mas aí ele fala, né, até onde isso é benéfico e até onde isso é uma invasão do dever do outro de fazer. Porque quando você se coloca na posição de fazer pelo outro, o outro se acomoda, ele deixa de fazer, porque ele sabe que vai ter uma outra pessoa fazendo por ele. E aí a gente fica refletindo sobre nossos filhos, né? Quantas vezes a gente fez isso, né? Como pai, como mãe, né? Sobrinhos, pai, às vezes a gente delega aos nossos pais, como filho mesmo, a gente delega aos nossos pais a obrigação de resolver um problema nosso, seja na escola, seja no curso, seja no estágio, seja no trabalho, né? Já quando já está mais consolidado. E aí a gente se pergunta, será que isso não era necessário para que a gente pudesse amadurecer na vida? Porque é isso que muitas vezes acontece, os filhos não amadurecem, porque eles não procuram buscar suas próprias soluções. E aí Hamed fala o seguinte, primeiramente que nós somos seres únicos e que não existe no mundo ninguém igual a ninguém. E isso é importante a gente colocar na nossa mente, porque muitas vezes ele alerta aqui que a gente tende a projetar no outro aquilo que a gente gostaria de ser. E aí, nesse processo de projeção, você quer viver a vida do outro, quer ter as conquistas do outro, mas você às vezes não tem a mesma bagagem, as mesmas ferramentas para chegar onde o outro chegou. Que às vezes, né, tem caminhos diferentes. E isso é importante a gente colocar na mente, até para a gente se colocar, como ele coloca aqui, você é importante, se veja importante, porque quando a gente faz essa comparação com o outro, com o progresso ou as escolhas do outro, a gente pode se sentir superior ao outro, por se achar melhor em determinadas escolhas, ou se achar inferior.
E quantas vezes as pessoas se acham inferiores aos outros? Ah, porque eu não tenho o trabalho que eu gostaria, porque eu não tenho um marido ou esposa que eu gostaria, porque meus filhos só me dão trabalho, porque eu não consigo resolver as coisas com tanta rapidez como fulano. E a gente começa a se colocar sempre o outro como referência e nesse processo a gente se perde. E ele alerta para que a gente possa se encontrar o tempo todo. Saber onde é que estão os nossos recursos que a gente tem. Ele fala, inclusive, aqui nesse texto, que nós já viemos à Terra dotados desses recursos, que são necessários para cada escolha, cada caminhada, cada progresso, cada tarefa, cada desafio que a gente vai assumir aqui na Terra. Então, se a gente já tem os recursos, por que a gente não acredita nisso? Eu acredito assim que em cada reencarnação nós já temos uma bagagem. Nossa bagagem aquilo que nós construímos na anterior. Então nós estamos levando para presente. De que maneira? Mas no nosso consciente está aí. É verdade. E aí ele fala justamente isso, que está ali gravado no nosso subconsciente. Às vezes esses recursos, eles vêm através de uma pessoa, né, que veio antes de nós, reencarnados, para que pudesse compor um auxílio, seja como pai, seja como mãe, seja como um professor, seja como um tutor, como um amigo mais íntimo, com uma maturidade maior. Então, assim, nesse caso, nós pais temos esse compromisso com os nossos filhos, porque nós viemos antes deles para que a gente trouxesse as boas práticas para que ele escolhesse, né, onde deve ir ou não. Porque às vezes nós pais não fazemos as escolhas certas, mas cabe aos nossos filhos discernir e ou seguir os mesmos passos ou ver, olha, tá vendo, meu pai errou por causa disso, disso, disso. Então eu não vou fazer a mesma coisa que meu pai fez, eu vou fazer diferente. Quantas vezes a gente não ouve isso? Né? Nós mesmos dizemos isso quando a gente fala assim, eu não vou fazer isso com meus filhos. Quando a gente já está, né, numa idade já de ter filho e tudo, e a gente lembra de coisas que aconteceram na nossa juventude, posicionamentos, e aí a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso com meu filho. E aí realmente a gente não faz. Mas cada um tem sua forma de lidar com as coisas. E Hamed, ele coloca aqui que existe essa tênue linha entre a ajuda real, que é aquela que você se coloca à disposição do outro para auxiliá-lo nas suas dores, nas suas provas, nos seus desafios, e quando você se intromete na competência do outro. E isso é importante a gente ter uma consciência, porque às vezes o outro não quer ajuda. Ou às vezes o outro tem o tempo dele para resolver as coisas, que não é o nosso tempo. E nesse processo a gente fica ali, né, assim, remoendo, querendo que as coisas se resolvam. É interessante porque quando eu visito meus pais, aí minha mãe fala assim, olha, os pratos é seu, você vai lavar. Aí tá, aí eu fico esperando dar o comercial e tal, e aí quando eu levanto, minha mãe já lavou os pratos. Falei, minha mãe, você mesmo disse que era para eu lavar? Ah, mas você demorou, eu lavei. Isso é com os pratos, mas às vezes são coisas do dia a dia. Nós pais não esperamos o tempo dos filhos para resolver as coisas. E aí o que acontece? A gente cria neles um sentimento de comodismo, porque ele sabe que vai ter sempre alguém para resolver os seus problemas, resolver as suas dificuldades, resolver as suas coisas. A mesma coisa nós pais quando estamos na idade mais avançada, como Isa estava falando aqui. Muitas vezes a gente delega aos filhos, né, para resolver as coisas do nosso dia a dia, porque se acha incapaz, que não tem mais energia para ficar resolvendo, e aí fica sempre dependendo dos filhos para fazer e resolver. Então assim, a gente volta a ser criança, né? A gente inverte as coisas. Os filhos passam a tomar conta dos pais, mas não no sentido de auxiliar os pais nas suas limitações, mas de assumir as responsabilidades que ele tem frente às suas escolhas ainda na velhice. Porque nós progredimos em todas as etapas da vida. Na infância, na juventude,
na fase adulta e também na velhice. Então, se nós progredimos na velhice, nós temos as obrigações referentes à velhice. E é essa dificuldade que muitas vezes a gente não aceita, porque a gente fica sempre lembrando da juventude, que a gente tinha disposição para fazer aquilo, que a gente tinha mais energia para movimentar, tinha energia para fazer aquilo, e hoje a gente não tem. Então, assim, as pessoas hoje, elas não estão preparadas psicologicamente para envelhecer. Então, voltando ao texto, que eu acabei entrando no final do assunto de Isa, a gente acaba sabotando as nossas relações, segundo Hamed. Porque no momento em que você assume para si a responsabilidade das escolhas e das tarefas e deveres do outro, você está anulando o outro, você está colocando o outro no escanteio. E aí o que acontece? Você não confia no outro no sentido de resolver as suas obrigações, e aí o outro se sente ou sufocado, né? Porque tem sempre alguém para, não, eu faço aqui, deixa aqui que eu faço, ou ele se sente menosprezado como pessoa de auxiliar, de acompanhar, de seguir junto naquele processo. E aí ele fala isso, que a gente sabota o outro. E com isso sabota as relações. Isso vale para o lado amoroso, isso vale para os filhos. Imagine quantas vezes um casal que está ali, né, convivendo há um tempo, no pensamento de moldar o seu parceiro, a sua parceira, no sentido que ele idealiza, quantas vezes ele sabota o alto progresso daquela pessoa. Porque uma coisa é você mostrar, através de exemplos, aquilo que pode acontecer com determinadas escolhas, determinadas posturas. E outra coisa é você impor mudança no outro. Porque ninguém muda ninguém. Se o outro não deseja essa mudança, ele pode até criar uma máscara naquele momento ali para você, né, no sentido da sua presença, mas na sua ausência ele volta a fazer tudo de novo. E isso é fato. Quantas vezes a gente usa de subterfúgios, estou sozinho aqui, eu vou aproveitar e fazer isso. Ou seja, ele fala aqui, Hamed, que nesse processo de que você se conhece os seus deveres e conhece os seus recursos, você passa a ser autêntico, você passa a ser verdadeiro em qualquer momento de sua vida. Porque você não precisa criar máscaras para atender os desejos do outro. Está entendendo? Então eu achei isso muito interessante, porque para mim foi como se fosse um tapa na cara, sabe? Porque às vezes a gente tem essa postura, né? Fala assim, fulana não gosta disso, fulano não gosta daquilo, então já que está aqui eu vou botar tudo do jeitinho que fulano gosta, mas depois que a pessoa vai embora você faz tudo do seu jeito, então você não está sendo autêntico. Então, nesse processo de você fazer esse abraço na vontade do outro, você acaba também se auto-sabotando. Por quê? Porque você passa a viver exclusivamente para o outro e deixa de viver para você. E isso é muito sério. Porque às vezes a gente fica tentando entender, né? Por que fulano se suicidou? Por que chegou nesse ponto de tirar a própria vida? Se tinha uma boa família, se tinha um bom trabalho, né? Se tinha pessoas que se preocupavam, mas mesmo assim tinha um vazio que a gente não entendia. Às vezes pode ser esse processo das relações, né, que estão doentes, as relações afetivas doentes, que vai ali em conta-gotas até que o balde fica cheio. E a pessoa não suporta aquilo que ele nem sabe explicar mais, porque foi algo construído ao longo de anos. Não foi algo construído agora, foi construído ao longo de anos. Então, naquele processo, os fatos iniciais, as origens se perdem. Então, se você pergunta por que você está sentindo isso, a pessoa não sabe dizer. Porque foi uma construção, foi uma vida que pode ter sido curta na infância, que hoje a gente vê casos, né, de depressão na infância ainda,
como pode ser já na velhice. Quantos idosos estão no processo de depressão hoje? Então a gente tem que analisar qual é o nosso papel com relação ao outro. Não no sentido de trazer o outro e fazer o outro empurrando, né? Fazer o outro progredir sob empurrões. Mas dar as mãos e fazer ele caminhar junto com você, seguindo os passos dele. Essa é a dificuldade. Isso eu falo por mim também. Porque como eu ando rápido na rua, e vou usar um exemplo prático, às vezes eu vou sair com minha mãe que anda devagarinho, mas não é porque ela tem dificuldade de locomoção, é porque ela gosta de andar devagar. E aí quando eu olho para trás, ela já está lá atrás, do outro lado na frente. Aí eu tenho que reduzir o passo para poder ir ali com ela. Aí eu falo assim, e aí começa a me dar aquela angústia, porque eu queria andar rápido para chegar logo. Então às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Né? A gente quer que o outro siga a gente ali do jeito que a gente quer, na nossa velocidade. Nem todo mundo tem o mesmo raciocínio, todo mundo tem as mesmas maneiras de resolver. Tem gente que é metódico, né? Quer fazer primeiro isso, depois fazer aquilo, tá? E aí faz tudo nas suas etapas. Tem gente não, que dá um pulo, já faz do começo, já vai logo pro fim. E aí resolve, mesmo que não seja da melhor maneira, mas resolve. Mas tem gente não, que gosta de ir por etapas, passando cada uma das fases, até chegar na solução. E aí nisso a gente que pensa que tudo tem que ser para ontem, a gente acaba ficando ansioso ou até, né, angustiado e fala assim, você é muito moroso, tem muita morosidade para resolver as coisas. Então, isso aqui da comparação eu já falei, né, que a gente acaba se comparando ao outro e se colocando no patamar ou superior, né, por você achar melhor do que o outro, ou achar que você é inferior. Então, assim, em diversos momentos a gente faz isso, né? Eu mesmo faço isso. Às vezes eu falo assim, poxa, nisso eu estou pior do que fulano. Não, isso eu estou melhor, mas isso ainda tem que melhorar. Então a gente fica se comparando com o outro. E ele fala que isso não se deve fazer porque cada um tem essa bagagem de recursos que leva a esse progresso. E a doutrina espírita, ela volta e meia vem lembrando isso pra gente, né? Com relação a autoconhecimento, a autoavaliação, a autocrítica, porque é muito mais fácil a gente criticar o outro, né? Pegar e começar a falar com o outro, apontando os erros e as deficiências do outro, mas nesse processo a gente deixa de olhar para si. E às vezes a gente transfere para o outro aquilo que a gente gostaria de mudar. Tipo, é aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você impõe para o outro a mudança, mas você não acredita na mudança em você. E aí você fica no papel de vigiar o outro, as ações do outro, e você perde o papel de se vigiar. E isso ele alerta aqui. A gente passa a viver a vida alheia. E isso a gente acaba se anulando e às vezes até perdendo na encarnação. Porque se a nossa encarnação é para o nosso alto progresso, se a gente passa uma vida sempre no sentido de vigiar o outro. Eu me lembrei de um fato também, de um casal, por exemplo, que a esposa, ela gostava muito de ter a segurança de que o marido estava sempre às vistas dela. No momento em que o marido saía e demorava, ela ficava angustiada dentro de casa, e aí pegava a bolsa e ia atrás para saber o que aconteceu, onde é que está e tal, e voltava nervosa. Então assim, a gente faz isso. A gente fica criando fantasias com relação às escolhas do outro, o que o outro está fazendo, mas não para pensar, será que isso não é necessário para que ele amadureça? Então a gente cria esse pensamento que a gente vai ter o dever de corrigir ou reprimir as atitudes do outro. E isso não é verdade. A gente não tem essa obrigação. Se a gente parar para pensar, como ele coloca aqui, que a gente veio aqui para o nosso alto progresso, por que a gente tem que ter esse dever de reprimir ou
ou corrigir os erros do outro, as imperfeições do outro. Não. Cada um deve seguir conforme a sua música. Cada um tem responsabilidade de progresso. E isso é tão natural, a gente faz isso de uma forma tão natural que a gente nem percebe. Né? Que a gente fala assim, mas fulano não depende de mim, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Se eu não estou em casa, eu não faço almoço, ele não come. Né? Então a gente fica sempre trazendo uma desculpa para estar sempre ali, vigiando o outro. Então, no caso da nossa religiosidade, a gente acha inclusive que por estarmos numa casa espírita, por estarmos estudando, que nós temos a bagagem necessária para trazer a salvação do outro. Isso não acontece. Porque às vezes o que é certo para nós não tem nada a ver para o outro. A gente vê isso nas escolhas diárias. Todas as pessoas têm as suas escolhas, seja de religião, seja de orientação sexual, seja de preferências. Mas a gente acha que só o que a gente faz, que a gente acredita é que é bom. E nisso a gente impõe para o outro aquilo que a gente acredita. Mas a nossa verdade não é a verdade do outro. Então quando a gente passa a ser empáticos, se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender o ponto de vista daquela pessoa e passa a entender o nosso ponto de vista. E aí quando a gente passa a ser simpáticos, ou seja, a gente entra em sintonia com aquela pessoa, a gente procura encontrar pontos em comum das nossas empatias. Entendeu? E isso é um progresso das relações. Porque quando a gente procura entender o outro e passa a ser antipáticos, ou seja, reprimir as escolhas e as atitudes do outro, as relações tendem a se separar, tendem a se enfraquecer. Então, ele fala assim que a gente precisa, é o nosso dever, descobrir o que está em verdade em nós. O que é realmente que eu sou, o que é realmente que eu quero, o que é realmente que eu preciso fazer para eu ser feliz. Às vezes a gente quer seguir padrões impostos pela família, pela sociedade, mas que no nosso íntimo aquilo nos sufoca, nos deixa infelizes. Então, às vezes, a gente precisa, quando fala assim, a gente precisa desabrochar para a vida. Quantos filhos preferem viver na ausência dos pais, né? Preferem morar em outra cidade, até em outro país, para viver a própria vida e as próprias escolhas? E isso pode ser decorrente desse cercamento, né? Vamos dizer assim, dessa apropriação do dever do outro. Porque observe, quando as pessoas tendem a se aceitar e a se compreender, elas tendem a viver mais próximas. Tem famílias que moram no mesmo prédio, um em cada apartamento, tem famílias que moram na mesma rua. Por quê? Porque eles se entendem. Mas tem famílias que não querem viver junto do parente de modo algum. Quer viver longe, nem que seja do outro lado da cidade. Porque não conseguem se entender. Sempre um quer colocar o dedo na ferida do outro para dizer o que está certo ou está errado, mas não olha para si, não olha para a sua ferida. Então, a gente precisa descobrir isso. E ele fala aqui, não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade querem nos impor, ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valores unicamente para nós. Ou seja, por que eu estou aqui na Terra? O que eu estou buscando alcançar na minha vida? É minha independência financeira? É minha independência afetiva? É minha independência de escolhas? Porque às vezes a gente quer essa liberdade. E a gente acaba encontrando barreiras na nossa própria família. Seja nas relações pai e filho, seja na relação homem e mulher. Então, o casal afetivo, né, vamos falar assim, porque existem vários tipos, quando eles se colocam na posição de progredir juntos,
eles progridem dessa forma, respeitando a individualidade de cada um e trazendo o seu melhor naquela relação. E principalmente vendo o melhor no outro. Porque a pior coisa é você estar com uma pessoa que só aponta o seu lado negativo. Ou seja, aquilo que você faz de bom ou é esquecido ou é colocado menosprezado, né? Colocado de escanteio. Mas os erros são sempre evidenciados. É verdade. Então, e a outra coisa que ele coloca aqui também é que muitas vezes a gente faz essas obrigações com relação ao outro, a gente coloca essa obrigação pra gente, né? De agradar, de ajudar, no sentido de agradar essa pessoa. Ah, não, porque eu vou fazer isso, porque eu amo meu filho, eu amo meu esposo, eu amo minha esposa, então eu vou fazer isso por ele. E aí você vai começando a tirar as obrigações do outro e o outro vai, ou ele vai buscar se fechar na sua individualidade, ou ele vai acabar se anulando na relação e vivendo as suas escolhas. E o que vai acontecer? A relação vai se desgastar. Porque ele vai perdendo a autonomia de ter voz de escolha, vai cair numa rotina de vida e nesse processo a relação vai minguando. Porque uma das partes está infeliz, porque não está fazendo aquilo que gostaria. Eu não estou falando da falta de respeito, não. Eu estou falando da individualidade. Um exemplo. Você é casada comigo. Você gosta de praia. Eu gosto de ficar em casa. Você gosta de cinema. Eu gosto de ver filme na TV. Então, se você deixa de fazer o que você gosta, de ir à praia, de ir ao cinema, para ficar comigo em casa, vendo TV, deixando de fazer aquilo que você gosta, um dia você cansa. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio em tudo que a gente faz a dois, seja em qualquer relação, não só, até na relação consigo mesmo. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio. Eu falo relação consigo mesmo porque, às vezes, as rotinas do dia a dia nos impossibilitam de fazer aquilo que a gente gosta. Ah, eu não estou com tempo de ir no cinema, eu não estou com tempo de ir à praia. Eu gosto tanto, mas eu não estou com tempo. E ali você vai postergando aquilo que você gosta de fazer, dança do ventre, né? Postergando aquilo que você gosta de fazer. E aí, quando você vê, você já não tem mais ou o ânimo ou os recursos para fazer aquilo. Um exemplo, voltando à dança. Às vezes você não tem mais a energia e a vitalidade para começar a praticar aquilo que você gostaria. E aí, quando chega lá, fala assim, agora não tenho mais como fazer. Então, a nossa vida é assim, a gente tem que buscar aquilo que nos faz bem, desde que não fira o respeito para o outro. Trazer a nossa vivência juntos, sempre acompanhando o progresso do outro, cedendo muitas vezes, né, que a gente acaba cedendo espaço. Ah, você quer fazer, eu não quero? Ah, faça. Como é difícil, né, fazer isso. Confiar que o outro vai e vai voltar. A gente sempre acha que o outro vai e não vai voltar mais, que vai ali comprar um pão e lá mesmo vai ficar. Você acostumar a isso, né? Fazer as coisas sozinho. A gente não tem esse costume. Mas assim, se você gosta da companhia do outro, raramente você vai estar só. Porque mesmo que você não esteja fazendo aquilo que você gosta, mas em algum momento as coisas invertem e aí a pessoa lhe acompanha a fazer aquilo que você gosta. Então você vai encontrando um equilíbrio naquele processo. Porque voltando ao que ele está colocando aqui, o que é prejudicial, ou vamos dizer assim, o que adoece uma relação, é você se anular, estar sempre tentando agradar o outro e deixando de fazer aquilo que você gostaria de fazer. E aí você vai se anulando, vai criando sentimentos de insatisfação que muitas vezes você não sabe nem colocar. E aí o que a gente faz? A gente acaba projetando as nossas insatisfações para o outro. Na primeira discussão, a gente começa a falar, porque você faz isso, você faz aquilo, você... Sim, mas até onde você permitiu que isso acontecesse? Porque a gente nunca avalia, né, a nossa participação naquela ação.
Ah, porque você manda em mim, você quer fazer tudo. Sim, mas se você permitiu que a pessoa mandasse em você, em algum momento aquilo vai pesar. Porque nem sempre o que a pessoa quer que você faça, você está afim de fazer. E ali você se angustia, você fica com vontade de fazer, de não estar ali, não se sente inteiro naquele momento, e aí fica sempre de cara feia, né? Fica ali, por que você está de cara feia? Não. Queria até em casa assistindo o jogo. Mas tá lá. Então, ele coloca aqui que nós precisamos então decifrar o nosso real dever. E como é que a gente faz isso? A partir do autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é você se rebelar contra tudo e contra todos, mas é você começar a trazer elementos para a sua vida que lhe auxiliem nas suas melhores escolhas. Seja numa religião, seja nos exemplos do outro que lhe trazem esses recursos e ferramentas, porque a gente aprende com o outro. Seja as coisas boas, coisas ruins. Então a gente trazer isso para a nossa vida. E ali a gente vai criando uma bagagem que nos proporciona ter uma escolha mais salutar. Que a gente sabe, olha, se eu fizer essa escolha aqui, eu vou criar um conflito com fulano, conflito com cicrano, vou criar uma situação de insegurança com relação a essa atividade que eu estou realizando. Então você vai pensando melhor nas consequências dos seus atos, porque você tem ferramentas para isso. Mas quando você não tem isso, essas ferramentas, você só descobre depois que faz. E aí você tem que enfrentar todos os problemas daquela ação. Então a gente precisa se autoconhecer para se autorrealizar. Então, na psicosfera espiritual, como ele coloca aqui, isso também vale para as nossas amizades espirituais. Então, se você está ali, ciente de si mesmo, buscando a sua felicidade e a sua autorrealização, qualquer interferência espiritual que venha a acontecer nesse processo, seja boa ou seja ruim, você vai perceber, porque é algo diferente daquilo que é do seu íntimo. Então você percebe, olha, isso aqui foi uma coisa boa que me sopraram, que me trouxeram, possivelmente foi um espírito bondoso. Olha, isso aqui foi algo que não é o que eu quero fazer, que está aqui me deixando preocupado, angustiado ou, enfim, desequilibrado. Pode não ter sido uma coisa boa. Então a gente começa a perceber essas influências espirituais também na nossa vida. Por quê? Nós somos influenciados a todo instante, não só pelos espíritos desencarnados, mas pelos encarnados também. Talvez até mais pelos encarnados, porque a gente acaba percebendo essa influência, mesmo que a gente ignore, que é natural no início de qualquer envolvimento, seja afetivo, seja amizade, a gente acaba ignorando no início porque tem um encanto de estar conhecendo, né? Mas depois que as convivências vão se mostrando, a gente acaba vamos dizer assim, se ofendendo em determinados posicionamentos, porque está ferindo a nossa liberdade de escolha. Então, ele finaliza aqui o texto falando uma afirmação do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz: o dever é uma obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Ou seja, nós temos o dever primeiro conosco, depois com os outros. Então, como é que a gente pode auxiliar o outro se a gente não se auxilia? Como é que a gente pode amar o outro, como Jesus ensinou, se a gente não se ama? Observe que muitas das relações, voltando à questão da relação afetiva, né, a relação de casais, as relações minguam e acabam criando a separação porque a pessoa na relação ela não se ama.
ela permite que o outro ame pelos dois. Não há esse amor mútuo. Então você acaba se anulando por completo, até no seu autossentimento, na sua autoestima. Você acaba vivendo em função de agradar o outro o tempo todo, por achar que você tem amor suficiente para amar a si e amar o outro. Quantas vezes a gente vê em novelas, por exemplo, quando tem aqueles casamentos forçados, né? Não tem aquela novela de época que tinha os casamentos arranjados, e aí uma das partes fala assim: não se preocupe não, eu vou amar por nós dois. Não tem? Eles não falam assim? Isso não existe. Em algum momento esse sentimento tem que ser mútuo, porque senão a relação não consegue caminhar de forma positiva para ambas as partes. Pode ser só para você, porque você cria um sentimento de posse sobre o seu companheiro ou sua companheira, mas aquela pessoa se sente possuída, se sente aprisionada naquele processo. E na primeira oportunidade que tiver, seja na sua individualidade estar só, seja num outro momento, ela vai criar asa e vai embora e não volta mais. Vai na padaria comprar pão e não volta. Então a gente precisa construir as nossas relações, primeiramente buscando aquilo que nos faz bem, para que a gente seja verdadeiro com o outro, a ponto de mostrar: olha, eu sou assim, eu quero isso para mim. E aí, vai comigo? Se a pessoa for junto, ótimo. E colocar isso de forma como se fosse uma obrigação da relação, que a gente crie, né, esse posicionamento de que cada um caminha a sua própria vida, mas juntos naquele mesmo propósito, que é encontrar a felicidade com o outro juntos. Então é isso, eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço a Casa da Caridade, obrigado por assistir, obrigado por ouvir o nosso vídeo, nosso áudio.